boa noite. Estamos ao vivo. Aguardar alguns segundos para as 21 horas, para a gente iniciar a live aí pontualmente. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Tá ouvindo bem, meu? Então vamos lá. Pontualmente às 21 horas. Hoje nós vamos falar deste livro, As Forças de Caráter. É um livro muito gostoso, o subtítulo é Chaves para a Psicologia Positiva. Então, tá dentro dos estudos, né, da psicologia positiva. São autores brasileiros, é o primeiro livro brasileiro que fala exclusivamente explicando toda a história da própria psicologia, da psicologia positiva, dos meandros entre elas e com a própria psiquiatria. Eles fazem ali um comparativo com o próprio DSM, mas com foco especificamente nas 24 forças de caráter, tá? Então, na live hoje a gente vai fazer essa introdução, dar algumas informações desse processo e mais ou menos da metade para o final a gente vai aí trazer cada uma das 6 virtudes e as 24 forças de caráter, que são as forças propostas por Peterson e Seligman, acho que é assim que fala o nome deles. Mas vamos lá. Então, o que são as forças de caráter, do que elas são compostas, quais as características, como que elas se constituem, né? Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. As forças de caráter, elas constituem exemplos de traços. No livro eles fazem até uma definição ali, né, do que são traços, a diferença de um tipo de manifestação e outro, tá? Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Então, forças de caráter constituem os exemplos de traços individuais, específicos, singulares de cada um, positivos. Então, são traços positivos. Haja vista o nome forças, né? Contribuem para o florescimento humano. Então, Seligman, que é o pai da psicologia positiva, internacionalmente conhecido, ele tem até o livro, né, que ficou famoso, Flow, que no Brasil a gente conhece como Florescer. Então, essas forças de caráter contribuem para esse nosso florescimento, que ele chama que é esse desenvolvimento dentro de um padrão mais homeostático, mais com uma visão otimista e positiva de nós, dos outros e da própria vida. Para quê? Para o alcance, então, dessa vida melhor, de uma vida engajada, uma vida que faça sentido, que dê satisfação, que tenha propósitos. A gente vai falar um pouquinho dos propósitos, né? Então, para um desenvolvimento ótimo e próspero ao longo da vida. Então, qual que é o resumo da ópera, né? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Que são as forças de caráter que nos impulsionam a nossa manifestação para aquilo que é melhor, para um contexto mais com uma visão de mundo maior, né? Boa noite, Almir, seja bem-vindo. Então, assim, é muito interessante. A gente vai falar sobre as 24 forças de caráter, divididas em 6 virtudes, conforme proposto por Peterson e Seligman, tá? Desde 2004. E aí tem uma abreviação que chama VIA, que é Values in Action, né? Abreviação de valores em ação, em inglês. Por que eu vou falar da VIA já de cara e depois eu vou citar ela algumas vezes? Porque existe na internet o site da VIA, eu já perdi, bem, procura para mim, por favor, onde vocês podem fazer o exercício, o teste, para verificar ali a ordem das forças de caráteres ou da manifestação maior em vocês, tá bom? Boa noite, Isaac, boa noite, Mônica, sejam bem-vindos. Então,
é interessante, tá? O Marcelo vai achar que o site vai colocar pra gente aí no chat. Lembrando que qualquer momento vocês podem estar, né? O ideal, se vocês quiserem que vocês estejam interagindo, perguntando, trazendo suas experiências pessoais, contribuindo com a live, com aquela ideia de a gente ter aí um bate-papo e vocês fazerem parte aí desse contexto. Então, as virtudes. O que são virtudes? Porque as 24 forças de caráter, elas estão divididas em 6 virtudes. As virtudes, elas são adquiridas por meio do conhecimento e da razão, capacitando nós, indivíduos, a tomar decisões fundamentadas sempre na melhor alternativa para cada situação, considerando também a moral ética. Então, eles falam o tempo todo no livro, eu tô falando eles porque são 2 autores, tá? Eduarda Rezende Freitas e Altenir José Gonçalves Barbosa, do livro aqui que a gente indicou. Então, eles trazem, além desse histórico, fazendo todas as definições, as diferenciações, que as pessoas às vezes confundem as virtudes com as forças de caráter, com o caráter em si, né? Então, a gente vai tentar aqui definir pelo menos os principais, as principais características ou critérios para a gente poder compreender melhor essa divisão aí, tá? Então, uma pessoa de virtudes é aquela que sabe escolher e tem as melhores atitudes na condução de sua vida. Então, as virtudes, elas é o que faz a gente tomar as melhores decisões, sempre considerando a moral ética por meio de conhecimento e da razão. Então, as virtudes não são as emoções, não é aquilo que a gente sente, não está diretamente relacionado com isso, tá? São características fundamentais e universais, ou seja, todos nós temos, desde a antiguidade, há muito tempo, desde até de antes de existir a própria psicologia, quem dirá a psicologia positiva, mas elas são selecionadas como recurso para resolver tarefas importantes para a nossa sobrevivência e desde a antiguidade para a sobrevivência das espécies, tá? Então, é o uso dessas virtudes que nos fizeram chegar até aqui, tá bom? Boa noite, Dani, seja bem-vinda. As virtudes, elas beneficiam a própria pessoa, mas também beneficiam a sociedade. Então, ela tem essa atuação, esse espectro de atuação mais amplo, mais reflexivo, no sentido de refletir, né, da reflexão, da expansão que ela traz a partir da nossa manifestação para todos, vamos dizer assim. São 6 virtudes que a Via classifica, tá? Coragem, humanidade, justiça, sabedoria, temperança e transcendência. Nós vamos definir cada uma dessas a hora que a gente entrar lá na divisão e na definição de cada força de caráter, tá bom? As forças de caráter são processos ou mecanismos que definem as virtudes. São rotas distintas para exibir uma ou outra virtude e se evidenciam por meio de pensamentos, sentimentos e ações. Então, a força de caráter, ela é como se fosse a nossa manifestação em si, né? Os processos, os mecanismos que nos fazem agir, que se evidenciam por meio dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações e resultam ou tem como uma resultante dessas forças a própria virtude em si. As forças de caráter são traços observáveis que se manifestam por meio de um comportamento consistente em diversas situações. Então, a gente vai falar um pouquinho do meio, né, da cultura, do meio, da onde a gente se manifesta. Obrigada, bem, ó, Marcelo colocou aí para vocês depois, não agora, depois da live, vocês entram nesse link aí, nesse site, e aí vocês vão conseguir, é gratuito, fazer esse levantamento aí, esse exercício, né, das forças de caráter de vocês. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Então, as forças de caráter são traços positivos da personalidade, estáveis, por quê? Por causa desse comportamento consistente, dessa
forma contínua da gente se manifestar, mas também são maleáveis e distintas uma das outras, tá? Então ela pode ser apreendida, ela pode ser refinada na sua manifestação e ela pode ser adquirida inclusive. Tá? No livro, eu vou falar depois ali da divisão, tem uma parte que fala, que ajuda a dar os exemplos do que a gente precisa fazer ou começar a fazer para poder desenvolver cada uma dessas forças. Uma pessoa considerada de bom caráter, se ela manifestar pelo menos uma ou duas forças dentro de cada grupo de virtudes. Então, se a gente tem 24 forças de caráter, 6 virtudes, uma ou duas é no mínimo 6, de 6 a 12 forças de caráter que a pessoa tem que manifestar para que ela possa ser considerada como uma pessoa de bom caráter, né? E não uma pessoa mau caráter, tá? Então, é importante a gente ter essa definição. Primeiro, diferenciar a virtude, depois as forças de caráter e os temas situacionais. Por quê? O que são, né? Os temas situacionais, eles são contextos, condições que fazem com que a gente, né, que as pessoas muitas vezes manifestem determinadas forças de caráter em situações particulares, em função dos hábitos específicos que contribuem para aquele contexto, tá? Da manutenção daquilo. Então, que a gente considera, né, enquanto tema situacional? Muitas vezes o contexto, o lugar, a cultura. Então, por exemplo, a gente fala que tem um protocolo, né? Nós estamos aqui, a maioria no Brasil, né? Acho que todos que entraram estão no Brasil, até agora não entrou ninguém de fora. E a gente tem aqui uma cultura, mesmo no Brasil, que é um país imenso, riquíssimo, em cada estado tem um modo de viver, de agir, de se manifestar diferente. Às vezes é comum no mesmo estado a gente ter culturas diferentes em determinada região, em determinada cidade, em função do nicho que ou povoou ou que acabou desbravando aquela determinada região. Imagina de um país para outro, né, para além dessa nossa galáxia. Então, assim, a gente pode expandir. Mas os temas situacionais, eles têm essa característica do contexto. Tá? Por que é importante falar isso? Porque às vezes a pessoa ela manifesta alguma força de caráter e em determinado contexto, muitas vezes ou sob pressão ou com uma euforia maior, ela pode acabar desviando aquela manifestação padrão dela, vamos dizer assim, tá bom? Então, para deixar bem claro os três, eu vou citar uma frase aqui, ipsis literis, igual tá no livro. As virtudes constituem um nível mais alto de abstração, sendo seguidas pelas forças de caráter, que é a nossa manifestação, as nossas ações em si, e posteriormente pelos temas situacionais, que aí é menor, que é mais pontual, tá? Depende muito do contexto que a gente está vivenciando. Então, a Via, ela traz para nós essa estrutura global das virtudes morais, aberta, ela é uma ferramenta que está aberta a atualizações, compilação, adição. Óbvio que tem que haver um estudo científico, penso eu que publicações, comprovações, experimentos para que seja considerada a análise e a avaliação, né, desses estudos. Existe no livro, eles fazem uma comparação com as forças de caráter e o próprio Big Five, que é outra metodologia, tem outras comparações que a gente não vai entrar aqui, que não é o foco da nossa live, tá? Mas a Via tem essa estrutura global e tá aberto aí nesse sentido. E aborda as forças de caráter enquanto, né, diferenças individuais e sensíveis às diferenças em seu próprio desenvolvimento, tá bom? Então, a gente traz aí todo esse introito, né, toda esse início para que a gente possa falar
não vai dar para aprofundar, eu ia falar aprofundar, mas não vai dar, mas pelo menos falar, citar todas elas até o fim do nosso tempo, tá bom? E para que os traços positivos sejam considerados forças de caráter, existem ali, foram elencados 10 critérios que devem ser atendidos. Quais são eles? O critério da realização, ou seja, a gente precisa ter pensar nas realizações para uma vida boa, para si e para os outros. Vocês vão ver, e penso eu que vão achar interessante, assim como eu achei, que muitas das forças de caráter são nossa, óbvio, a nossa manifestação, mas é pensando na gente também, mas não só na gente, pensando ou envolvendo, né, o outro e a comunidade onde a gente se manifesta. Outro critério, ser moralmente valorizado. Então, para um traço positivo ser considerado uma força de caráter, ele tem que ser moralmente valorizado, não só pela gente mesma, né, não só pelas forças em si, mas pelos resultados, pelas resultantes dessas forças. Ela também não pode diminuir os outros, então ela precisa, a partir da sua manifestação, ela tem que gerar admiração, produzir admiração e não ciúmes, não raiva, não o mal, não diminuir, né, a outra pessoa. E aí tem um critério que eles chamam de oposto não sincero, é a condição de que os opostos das forças não devem ser desejáveis. Então, uma força de caráter, o oposto, que seria uma fraqueza, né, o contraponto, o paradoxo daquela força, ela não deve ser desejável, tá? É um dos critérios. Outro critério que são traços mensuráveis, diferenças individuais que, a partir da sua atuação, resultam no sucesso. Outro, distinção. Vou falar aqui rapidinho desses critérios para que traço positivo seja considerado força de caráter. Por que isso é importante? Para a gente não achar que toda a nossa manifestação positiva ou tudo aquilo que a gente faz de bom resulta numa força de caráter, tá? Então, distinção, diferente de outras características positivas. Modelos, manifestação consensual ao longo da história, então precisa ter essa continuidade, essa recorrência. Prodígios pode ser vivenciado, né, precocemente por crianças ou jovens, então não é só na conquista, né, da maturidade ou da adultidade que a gente desenvolve. E tem uma certa ausência seletiva, então existe também pessoas completamente desprovidas, sem acessar, sem manifestar determinadas forças de caráter e sem curiosidade sobre o mundo, né? Então são pessoas, muitas vezes, eles falam aqui, pessoas incapazes de amar, de ser amada, de ter essa visão mais positiva de tudo que acontece, do bom e do ruim, quanto oportunidade de aprendizado, enfim, vários fatores que envolvem e influenciam, tá? E aí o 10, que é o último critério, as instituições. Então, práticas e rituais sociais que tentam cultivá-las. Então, ele cita aqui os contextos de voluntariado, do próprio trabalho, de algumas sociedades, né, da festa junina e tal. Então, alguns contextos que institucionalmente ou culturalmente as pessoas acabam manifestando e ajuda nesse processo de desenvolvimento das próprias forças de caráter, tá bom? Reconhecer as forças de caráter se associa positivamente com as emoções positivas, desempenho cognitivo, ou seja, ampliação da atenção e do pensamento, do raciocínio crítico e dos afetos positivos. Então, esse reconhecimento, ele gera como se fosse um efeito halo numa onda positiva dentro dessas características, né? As emoções, a nossa cognição e os nossos afetos positivos. Considera o quanto é compensador viver de forma virtuosa. Então, muitas vezes as pessoas que têm não tem tanta motivação assim, né, para o que faz, para a própria vida em si, acaba ao estudar, ao desenvolver os processos da psicologia positiva, das forças de caráter, conseguindo aí perceber e entender, compreender o quanto que de fato é compensador viver a vida de modo virtuoso. E a maioria, né, das pessoas que reconhecem essas forças de caráter se relacionam com a vida
com um nível de satisfação muito alto, tá? De bom para muito bom, né? Para excelente, para muito alto. Algumas forças parecem ser mais desejáveis socialmente que outras. Eles fazem essa correlação também que a gente não vai conseguir trazer na live, tá bom? É bom, né? Que a gente vou dando essas pimentadinha aí para vocês poderem se sentirem motivados de lerem o livro também, tá? Então, existem forças de caráter que são mais bem vistas, bem entre aspas aí, então são mais desejáveis socialmente do que outras, tá? E aí a gente tem, então, as 6 virtudes e a divisão não é, as 24 não é 4 para cada uma, tá? A coragem tem 4 forças de caráter, humanidade tem 3, justiça tem 3, temperança 1, 2, 3, 4. E sabedoria e conhecimento, que é uma virtude. E a virtude de transcendência tem 5. Então, não é 4 para cada um, tá? É de acordo, obviamente, com as características, né? E aí eu vou falar rapidamente, para a gente poder falar sobre as 24 forças de caráter, como que tá na divisão do livro. Por quê? Para dar tempo, a gente colocou aqui a definição e o lema, e aí eu vou explorando, falando um pouquinho junto com vocês. Mas no livro ele tem 9 divisões para cada força de caráter. Então ele tem o lema, tem a definição, que são as 2 primeiras que a gente vai trazer em cada uma delas hoje, mas ele tem outras 7 muito importante, bem interessante, que é a essência, as dimensões, as maiores correlações, então ele faz essa correlação entre elas, os exercícios e intervenções, isso é muito legal, porque é para ajudar a gente a desenvolver e colocar de fato em prática. Os destaques de pesquisas, então traz aqui algumas informações, né, mais relevantes em função das pesquisas até o momento da publicação do livro. Esse livro ele é recente, tá? Foi publicado em 2021. Os temas situacionais, então, aqueles contextos pontuais onde é mais provável que ocorra a manifestação daquela força, e afirmações com as quais as pessoas que têm determinada força se identificam. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, porque a gente não vai falar sobre isso, tá? Sobre todos esses itens, né? Óbvio. Então, aqui, ó, para vocês verem, tá? Aqui tem. Deixa eu só tirar da. Aqui tem um traço, uma força de caráter, tá? Dá pra ver? É a inteligência social. Então, tem uma força de caráter, aí tem aqui as divisões que eu falei, ó, lema, definição, essência, dimensões, aí aqui, maiores correlações, exercícios e intervenções, olha que legal. Pratique perceber, nomear, expressar emoções. Então, os exercícios são práticos, é ação que eles falam pra gente. Depois, destaques de pesquisa, nesse caso, né, da força inteligência social. Depois, os temas situacionais e as afirmações com as quais as pessoas que têm determinada força se identificam, nesse caso da inteligência social. Então, eu sei como me portar em situações sociais diversificadas, é a afirmação, tá? O reforço positivo, vamos dizer assim. Todas as forças de caráter têm essas 9 divisões. Então, gente, é um guia prático para a gente poder atuar, desenvolver e melhorar cada vez mais. Tudo bem? Vamos a elas, então? Para a hora que a gente mudar o bloco, mudar a virtude, são 6, eu vou falar qual é a virtude, vou definir e aí a gente fala a divisão da força de caráter em cada uma dessas virtudes, tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tudo bem? Então, a gente segue aqui. Você sabe que se deixar, eu vou ligada no 520, né? A virtude coragem, então, tá? A virtude coragem abrange forças de caráter que facilitam a superação do medo, podendo se manifestar interna ou externamente, e são compostas por cognições, emoções e comportamentos. Ó, então, de novo, pensamento, sentimento e ação, né? É muito bom mesmo, Fátima, esse livro. Então, virtude e coragem abrange as forças de caráter, são 4,
que facilitam na superação do medo. Então, quem está trabalhando aí com um processo que às vezes de insegurança, de um medo excessivo, de algo que está precisando mexer, vai fazer o quê? Vai ter o foco nessas 4 forças, no desenvolvimento ou no aprimoramento dessas 4 forças de caráter dentro, né, que compõem a virtude de coragem. Quais são elas? Bravura, honestidade, perseverança e vitalidade. Vamos definir cada uma delas, tá bom? Bravura é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, falar mesmo que haja oposição, agir de acordo com as suas próprias convicções. Então, a bravura, esse fazer o que precisa ser feito, parece que tá aqui, ó, perseguindo a gente, né? Tem alguns livros distintos, com abordagens diferentes, temáticas diferentes, mas trazendo a mesma informação. Então, a bravura é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, ou seja, quando você está ali no contexto, mesmo que haja oposição, você conseguir se posicionar, você não precisa, às vezes, ter um posicionamento rude, o ideal é que não seja, né? Mas que você consiga se colocar, dar a sua ideia, a sua opinião, a sua razão, a sua mensagem ali, né? De acordo com o que estiver sendo discutido, debatido e necessário ali naquele momento. Agir de acordo com as suas próprias convicções. Então, você ter claro para você aquilo que você é, aquilo que você quer, como que você quer, né? Então, você estar tranquilo em relação a isso. Por que estar tranquilo? Porque quando a gente está tranquilo, a gente evita muita confusão, porque a gente não precisa convencer ninguém de nada, a gente não precisa provar nada para ninguém, então a nossa convicção nos basta. Óbvio, não é para a gente virar uma pessoa arrogante, egoísta, orgulhosa e tal, mas para que a gente possa, a partir do nosso posicionamento, da nossa clareza, da manifestação da nossa bravura, a gente ter as atitudes melhores que nos façam bem para uma vida plena e, obviamente, que a gente possa refletir isso na nossa convivência. Qual é o lema da bravura? Enfrente o que você tem medo. Esse é o lema. Enfrente o que você tem medo. Depois, lá nos exercícios, vai dizer, né, lá nos exercícios e intervenções, tem algumas opções de como você faz isso, tá? Por isso que é importante ter aí esse livrinho. Agora vai ser meu livrinho de cabeceira por algum período aí, que eu já vi algumas forças que eu tô precisando mexer, desenvolver. Então, eu já vou tentar aí, já vou começar a usar e colocar algumas coisas em prática. Segunda força de caráter né, que faz parte da virtude de coragem, honestidade. Honestidade é a capacidade de ser verdadeiro, falar a verdade e responsabilizar-se pelos próprios sentimentos e ações. Então, além da sua manifestação sincera, real, verdadeira, é você com isso, com essa manifestação, conseguir aí se responsabilizar pelas suas ações, pelos seus sentimentos, por aquilo que você é, por quem você é. E o lema da honestidade é: diga a verdade às pessoas e a si. Seja verdadeiro. Para ser verdadeiro, como é que você faz? Diga a verdade. Manifeste a verdade nas suas ações, né? A corujinha, né? Que eu sempre falo. É verdade, Fátima. Tem um meme aí, pessoal, na internet, para o pessoal que tá ouvindo a gente falar disso pela primeira vez, é a corujinha. Tá falando lá da bravura ainda, em frente o que você tem medo, né? Tem uma corujinha que ela tá com o peitinho estufadinho assim, ó, e tá colocando assim: tá com medo? Vai com medo, respira fundo e vai com medo mesmo. É isso aí, isso é um ato de bravura, né? E a honestidade pode ser um meio também de nos fortalecer para a própria manifestação da bravura em si, né? Desse enfrentamento com os nossos medos. Lema da honestidade: diga a verdade às pessoas e a si mesmo. Terceira força de caráter da virtude de coragem: perseverança. Capacidade de finalizar o que foi começado, o que foi iniciado. Persistir apesar dos obstáculos e com a sua vontade de realizar, tá? Então, é assim,
fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. Algumas das pessoas já me ouviram falar isso também. Então, às vezes a gente desanima, parece que não vai dar certo, tem preguiça, sei lá, alguém fala alguma coisa atravessada de mau jeito e a gente acha que a gente não vai conseguir mesmo. Então, a perseverança é a força de caráter que nos faz persistir. Apesar dos obstáculos, das dificuldades, dos mimimis, dos falatórios, a nossa vontade de realizar ela é mais forte, ela impera, ela persevera até que a gente consiga, de fato, finalizar aquilo que a gente começou, alcançar aquela meta, aquele objetivo que a gente tem ou tinha quando a gente resolveu começar alguma coisa. Quarta e última força de caráter dessa virtude, da coragem, o lema da perseverança, não desista. Simples assim, tá? Lema da perseverança, não desista. Quarta, então, vitalidade. Vitalidade é a sensação de estar vivo e cheio de entusiasmo. O nome fala por si, né? Essa sensação e esse entusiasmo estão diretamente relacionados ao nosso bem-estar físico e psicológico, tá? É o complemento, né? A atuação em conjunto da nossa manifestação psíquica e somática, vamos dizer assim, né? E física, tá? Então, a vitalidade é essa sensação, é o que nos faz, muitas vezes, ter esse entusiasmo, querer viver bem, estar relacionado com esse bem-estar. Qual é o lema da vitalidade? Faça o que te mantém vivo e animado. Vocês vão ver que os lemas, eles sempre começam com um verbo no imperativo, né? Que são atitudes para a gente manifestar e para a gente fazer, tá bom? Então, na força de caráter vitalidade, a gente deve fazer o que nos mantém vivos e animados. Tudo bem? Passamos então para a segunda virtude, que é a humanidade. Virtude humanidade. A virtude humanidade, ela contempla as forças de caráter que se manifestam nas relações de cuidado com os outros, tá? Então, o foco, né, o loco é mais externo do que interno. Essa relação de cuidado com os outros formada, né, pelas forças interpessoais, ou seja, por essa integração, por essa convivência, vamos dizer assim. São 3 forças de caráter que compõem a virtude humanidade: amor, bondade e inteligência social, tá? Então vamos aqui definir a primeira, né? O amor. O amor é a partilha de ajuda, conforto e aceitação, envolvendo fortes sentimentos positivos. É muitas vezes escancarado pelo compromisso, né, que a gente tem em função dessa partilha aí do conforto, da aceitação, da ajuda, do que nós temos de melhor muitas vezes para com o outro. É uma relação recíproca, tá? Então, é aquela condição que eu falei lá no começo em alguma definição da pessoa se permitir amar, mas também se permitir ser amado. Então, é o desenvolvimento da força de caráter, enquanto traço positivo, ele tem a via de mão dupla, tá? É sim você saber amar, você saber partilhar, né? A ajuda, o conforto, a aceitação, você manifestar sentimentos positivos para as outras pessoas, assumir esse compromisso, mas você também se sentir amado, se deixar ser amado, se deixar ser ajudado, se deixar e se sentir aceito pelas pessoas que gostam de você, que convivem com você, perceber, acolher e ser grato. A gente vai falar de gratidão lá mais pro final, né, por essa manifestação de amor do outro por você e de você por você mesma, tá? O autocuidado, o autoamor, ele é necessário. Lema do amor: seja caloroso e atento. Então, tente, né, manter a sua atenção e manifestar isso, tá bom? Segunda força de caráter da virtude humanidade: bondade. Bondade é a tendência em ser agradável com as pessoas,
preocupando-se com o seu bem-estar, realizando boas ações, fazendo favores para os outros quando necessário, se possível, ajudando-os e cuidando deles. Então é essa entrega, né? A bondade é essa condição aí de você muitas vezes se preocupar e se responsabilizar pelo bem-estar, fazer boas ações, estar mais disponível para o outro. Lema: seja prestativo e, se preciso, erre por cuidar. Eu adorei essa parte, né? Então, assim, é melhor você errar por né, você ter o excesso ali, chegar a errar de tanto que você tá cuidando do outro, pelo zelo do outro, do que não fazer nada, ficar com medo, ficar inseguro. Ah, mas se eu fizer isso, ele vai pensar aquilo, aí ela vai achar daquele jeito, vai ficar chateada. Na dúvida, pergunta, né? A gente tem aí essa técnica que é super simples. Tá com dúvida? Tá achando alguma coisa? Pergunta, confere, confirma essa informação, né? Então, lema da bondade: seja prestativo e, se preciso, erre por cuidar. Então, cuidar nunca é demais. Terceira força de caráter da virtude humanidade: inteligência social. É a habilidade de processar informação emocional, entender e administrar as próprias emoções, identificar conteúdo emocional nas expressões e nos gestos dos outros, das outras pessoas, e utilizar essas informações a fim de facilitar as interações. Então, é um modo como a gente se manifesta e interage com as pessoas ao nosso redor, né? Na nossa você ter essa inteligência social. Eu gosto muito desse nome, né? Então, essa habilidade aí de entender, administrar as próprias emoções, contextualizar esse conteúdo emocional, se expressar, perceber o gesto do outro, retribuir ou contribuir com determinadas atitudes, pensando sempre no melhor, num resultado mais assertivo, tá bom? E o lema da inteligência social é: seja amigável. Seja amigável. É muito simples também, muito prático também. E aí a gente passa já para a nossa terceira virtude, tá bom? Gente, eu faço uma apresentação aqui, como sempre, para poder seguir a própria metodologia do livro, a sequência lógica, muitas vezes, e para poder lembrar de tudo que eu gostaria, né, que eu quero trazer, extrair como um conteúdo mais relevante para esse momento que eu li no livro, tá? E aí, se vocês quiserem, eu tenho essa apresentação, eu posso mandar o PDF para vocês, tanto no WhatsApp, e-mail, pelo direct, vai o arquivo, mas aí quem só tem no meu contato no Insta, me pede pelo direct, passa ali o seu WhatsApp ou o seu e-mail que eu mando para vocês, tá? Tô falando isso porque às vezes a gente tá falando rápido em função do tempo e vocês gostariam de anotar, escrever alguma coisa, apesar de que eu sei que muita gente aí vai anotando as ideias que tem conforme a gente vai falando aqui, tá bom? Mas só para lembrar, eu mando para você, Mônica. Então, a terceira virtude é a virtude de justiça. Ela é composta por forças de caráter que tornam a vida proba, equânime e coletiva. Descrevem a melhor interação entre o indivíduo e um grupo ou uma comunidade. Então, vamos lá. A humanidade você já é de você para o outro, né? Já é mais pensando no outro. A virtude de justiça já é mais relacionada a essa interação entre o indivíduo e o grupo, né? Ou o indivíduo, o eu e a comunidade, a sociedade, ali é onde eu me manifesto. Essa virtude também tem 3 forças de caráter, tá bom? A primeira delas, cidadania. Cidadania é identificação e senso de obrigação com um bem comum, que inclui a própria pessoa e grupos dos quais ela é membro. Então, é essa afinidade, como a gente fala, né? Esse senso de obrigação em função do bem comum, do melhor para todos os envolvidos naquele contexto. Então, a gente se afiniza, se manifesta, faz parte de um grupo
muitas vezes em função da afinidade, eventualmente grupo de trabalho ou grupo de escola, faculdade, a gente se afiniza pelo interesse, né, ou pela condição, não exatamente pelas pessoas, mas inevitavelmente acaba tendo também esse processo da interação, dessa identificação com o próprio senso de obrigação em função da tarefa em si. E é natural que surjam afinidades também nesses meios, né, no meio do caminho. E o lema da cidadania é: trabalhe lado a lado com os outros. Então, exatamente construindo esse bem comum, né? Esse senso de eles trazem como senso de obrigação, eu diria até um senso de responsabilidade, de comprometimento com esse bem comum, com o que é melhor para todos em determinado momento, em determinado contexto, lembrando que isso pode mudar, mas é o que vai fazer a gente manifestar essa força de caráter da cidadania. Segunda força de caráter da virtude e justiça é a integridade. Integridade é a capacidade de tratar as pessoas de maneira semelhante ou idêntica, ou seja, dar a todos uma oportunidade justa e estar comprometido com a ideia de que as mesmas regras se aplicam a todos. E aí eu gosto de lembrar aqui, eles nem citam isso no livro, mas eu gosto de lembrar aqui do princípio da equidade, que não é o princípio da igualdade, né? Eu vejo muita relevância e muita sincronicidade e integração com a própria força e integridade, né? O princípio da equidade, que eu entendo que seja essa oportunidade justa a todos, que não é a mesma coisa a todos, a igualdade a todos, porque as necessidades são diferentes, né? Então, aquele velho ditado, tratar igual os iguais e diferente os diferentes, mas essa capacidade aí de desenvolver a força da integridade, a gente precisa estar lembrando sempre, tratando as pessoas de maneira semelhante ou idêntica, dando então essa oportunidade, essa justeza, com as regras que se aplicam a todos, com as oportunidades que são iguais a todos e, óbvio, depende de cada um melhor aproveitá-las ou não, tá? Lema da integridade: trate as pessoas da maneira que você quer ser tratado. Já é um bom começo, tá? Teve alguma live aí, eu não vou lembrar agora o livro, que a gente trouxe até a condição de que a melhor maneira é você tratar as pessoas como ela precisa ser tratada, né? Mas se até a gente extrapolar e chegar nesse ponto, a gente pode se manifestar com essa força de caráter, a integridade, tratando as pessoas no mínimo do jeito como a gente gostaria de ser tratado. E é muito comum a gente ver isso não acontecendo, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, com muita polarização, com muitas oposições, e isso dificulta um pouco esse tratamento equânime, né? Mas a gente vai chegar lá, a partir de nós que estamos aqui pleno sábado à noite, né, 9 horas, 9h30 da noite, querendo se melhorar, prestando atenção, se motivando para ler um livro e tentando ampliar um pouquinho mais aí a nossa capacidade de nos manifestarmos e sermos cada vez melhor, ter uma qualidade de vida melhor e fazer mais bem para os outros, né? Então, passamos para a terceira força de caráter da virtude e justiça, que é a liderança. Liderança é a habilidade de encorajar o grupo e realizar as atividades enquanto se preserva a harmonia entre os seus membros, permitindo que todos se sintam incluídos e de modo bem-sucedido, ou seja, entra, né, em todo o processo de liderança a questão também do acolhimento, da inclusão e do resultado melhor para todos. Ou seja, né, de modo que todos se sintam incluídos e bem-sucedidos, tá? E o lema da liderança é: organiza e conduza grupos. E aí a gente tem lá, vou de novo falar aqui, né, dos exercícios e intervenções
para quem quer, para quem gostaria de estar desenvolvendo aí mais cada uma das forças de caráter. Passamos agora para as 3 últimas virtudes, que tem mais coisa, vou correr aqui, que eu já vi que meu tempo já passou da metade, achei que era 9h30 ainda, mas vamos lá. Virtude sabedoria. Sabedoria e conhecimento. Abrange forças de caráter relacionadas à maneira como o conhecimento é adquirido e utilizado, tá? Então, tá diretamente relacionado ao nosso processo cognitivo. Temos aqui 5 forças de caráter. A primeira delas é a abertura a novas ideias. A abertura a novas ideias é a condição, o contexto onde a gente examina e pondera as decisões complexas, capaz de mudar de ideia. Então, nós sermos capazes de mudar de ideia e também de examinar as informações, a informação racionalmente. O lema da abertura às novas ideias é: examine os detalhes. Então, seja detalhista, seja meticuloso, sem exagero, sem fechadismo, com abertismo, né? Para que você possa desenvolver cada vez mais a abertura às novas ideias e contribuir para a manifestação da virtude, sabedoria e conhecimento. Segunda força de caráter dessa virtude: criatividade. Criatividade é a capacidade de produzir ideias ou comportamentos que são reconhecidamente originais e adaptativos. E muitas vezes não é algo assim que vai salvar o mundo, que a gente vai conseguir mexer. A gente precisa prestar atenção, seguindo aí a dica, né, da primeira força de caráter, aos detalhes. Então, a criatividade é essa capacidade que a gente tem de produzir ideias originais, comportamentos originais, às vezes, muitas vezes, só diferente do que a gente faz até agora. Só o fato da gente pensar fora da caixa, como diz o pessoal, já ajuda muito no processo do desenvolvimento da nossa criatividade. E aí o lema, né, confirmando isso que eu tô colocando para vocês, faça as coisas de maneira diferente. Muitas vezes a gente estimula a nossa criatividade deixando de fazer a mesma coisa do mesmo jeito todas as vezes, tá? Então vamos fazer diferente. Tá acostumado a ir para o trabalho por um caminho? Faz um caminho diferente um dia. Tá acostumado a deixar a chave no chaveiro? Deixa um dia no bolso. Então, algumas coisas que a gente pode fazer diferente para estimular a força de caráter da criatividade. Terceira, curiosidade. Curiosidade é o interesse intrínseco do indivíduo pela experiência e pelo conhecimento em si mesmo e em tudo que está ao seu redor. São pessoas que gostam de explorar e descobrir. Então, é aquela pessoa que pergunta muito, que está sempre conversando bastante, porque tem interesse genuíno, quer saber como que as coisas funcionam, o que acontece, por que você fez assim, por que você fez assado. Isso tudo estimula e desenvolve a força de caráter da curiosidade. Quarta força de caráter da virtude, sabedoria e conhecimento é o gosto pela aprendizagem. Essa é uma das que eu mais me afinizo, apesar de que eu preciso desenvolver um pouquinho mais também. Gosto pela aprendizagem é a motivação para adquirir novas habilidades ou conhecimentos. É o interesse, muitas vezes genuíno, mas pode ser desenvolvido esse interesse em aprender coisas novas, né? Querer saber, adquirir novos conhecimentos. E o lema do gosto pela aprendizagem é: aprenda algo em cada situação. Aprenda algo em cada situação. Aprenda todos os dias. Aprenda sempre que possível. Aprenda com as pessoas que você encontrar no meio do seu caminho durante todo o seu dia. Então, esse lema é um lema do gosto pela aprendizagem. A quinta força de caráter é a perspectiva, que é a capacidade de acumular conhecimentos, coordenar as informações e utilizá-las, presta atenção, utilizá-las para a melhora do bem-estar. Permite ao indivíduo ouvir os outros, avaliar o que é dito e oferecer conselhos sábios. Então, a perspectiva é essa ampliação da nossa visão daquele contexto, da nossa visão de mundo, da nossa visão de conjunto,
né? Boa noite, Cris, que saudade, acho que faz mais de 20 anos que a gente não se vê, né? Seja bem-vindo. Então, a perspectiva, ela tem, enquanto lema, tem uma visão mais ampla. É exatamente esse, né, pensar grande, ampliar a nossa visão sobre tudo, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os contextos de modo geral. Perspectiva. E aí a gente vai para a penúltima virtude, que é a virtude da transcendência. É a virtude que abrange forças de caráter, que fornece um amplo senso de conexão com algo mais elevado em significado e propósito. Aqui nós temos também 5 forças de caráter e a gente vai ver que mexe um pouquinho com essa condição da nossa força de vontade para viver, do nosso propósito de vida, do significado da nossa manifestação na vida. Primeira delas, então, é o apreço pelo belo e pela excelência. A primeira força de caráter da virtude de transcendência é o apreço pelo belo e pela excelência. Percepção e apreciação do belo e da excelência em distintos contextos na vida. Então, não é só aquilo que nos chama atenção. Eu comparo, eu gosto de falar dessa força de caráter, eles trazem aqui muito essa admiração ao belo, essa compreensão, né, da excelência, daquilo, da qualidade de diversos contextos, e eu gosto muito de lembrar do quanto a gente valoriza os pequenos detalhes, do quanto que a gente aprecia e a gente enxerga o belo naquilo que visualmente não é tão belo assim, né? Nos próprios contextos de aprendizagem, de dificuldades, de obstáculos que a gente, porventura, venha a ter. E o lema dessa força de caráter é: encontre beleza na natureza, na arte, nas ideias, nas pessoas, na vida. Aonde você olhar, que você enxergue para além da sua visão, mas que você consiga vislumbrar o belo e a excelência diante, né, dos seus olhos. A segunda força de caráter é a esperança. Esperança é, então, essa postura de se voltar para o futuro, esperando que eventos e resultados desejados aconteçam, esforçando-se para alcançá-los. Lembrando que nada nessa vida cai do céu. A chuva, e não é de graça, existe ali um esforço climático para que a gente possa sentir, ver e perceber a chuva caindo do céu, tá? Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa, na manifestação da força de caráter e esperança, enquanto força de caráter, né? Que a gente se esforce para alcançar esses resultados desejados aos quais a gente consegue enxergar, ter essa visão de futuro que nos dá, então, a esperança. O lema dela é: seja positivo, especialmente quando os outros não são. Hashtag fica a dica, né? Dispensa comentários. A terceira força de caráter da virtude de transcendência é a espiritualidade, que são as nossas crenças e que devem ser coerentes a respeito de um sentido de vida e de um propósito maior para o universo, busca por valores morais e pelo bem, tá? Então, não interessa qual é a linha, qual é a crença, qual é a manifestação, qual é a descrença, o que você tem como filosofia de vida. O que importa é que essa filosofia, essa crença seja coerente com o seu sentido de vida, com o seu propósito de vida, e que isso siga, busque pelos valores morais e pelo bem, e que faça bem, tá? Lema da espiritualidade é: procure pelo que é prioritário nesse momento, pensando sempre no nosso propósito de vida. A quarta força de caráter é a gratidão. Gratidão, a gente já fez acho que 2 lives sobre esse tema, 2 livros, né, em momentos diferentes, mas é o sentimento de agradecimento em resposta ao recebimento de um presente que pode ser tangível ou não, e pode ser um momento de bem-aventurança pacífica para que seja uma força de caráter. Um momento de apreciação e de identificação de valor
nas coisas, nas pessoas, nos sentimentos, naquilo que você está vivenciando, experienciando em determinado momento da sua vida, em determinado contexto. Mas a gratidão é esse reconhecimento, né, do que foi recebido. Você se sente grato pelo ato, pela benesse recebida, ok? E o lema da gratidão é: diga muitas vezes ao longo do seu dia obrigado às pessoas. Então, você conseguir perceber e agradecer e ser grata a partir desse reconhecimento do que você recebeu, tá? A quinta e última força de caráter desta virtude da transcendência é o humor. E ele traz o humor enquanto habilidade de provocar sorrisos nas pessoas, ver o lado bom das coisas, a boa moral, com foco na construção e manutenção dos laços sociais. Então não é, e ela, né, durante aquelas temáticas lá, as 9 que a gente falou no começo, eles vão explicando, isso vai ficando mais explícito. Mas não é um humor da piada, um humor bobo, um humor sem fundamento ou simplesmente um deboche, um sarcasmo. É um humor que vai fazer o bem, que vai trazer a alegria nas pessoas, que vai ver o lado bom das coisas, que vai muitas vezes ajudar a superar um momento difícil, né? Então, reforçando aí, então, essa convivência, esses vínculos que eles estão chamando aqui de laços pessoais. E o lema do humor não poderia deixar de ser diferente. Ria e faça rir muito, detalhe. O muito é deles, tá? Não é meu. Os lemas eu tô copiando exatamente como tá no livro, tá? Lema: ria e faça rir muito. As definições estão abreviadas, porque, né, tá um pouquinho mais explicada, aprofundada, mas para dar tempo da gente falar todas elas. E aí a gente passa, então, para a última virtude, que é a virtude da temperança. A virtude da temperança abrange forças de caráter que ajudam a proteger dos excessos, praticada para monitorar e gerenciar as nossas emoções, as nossas motivações e os nossos comportamentos na ausência de uma ajuda externa. Ou seja, a temperança que nos deixa centrado, né? Nos deixa num processo de homeostase perante a nossa manifestação dentro de um contexto. E aí a gente tem 4 forças de caráter da virtude de temperança. A primeira delas é a autorregulação. Autorregulação, que é o controle que o indivíduo exerce sobre os seus comportamentos a fim de atingir os seus objetivos e viver de acordo com as normas, com as regras, com as condutas morais, né? Controle adequado dos impulsos e das emoções. Então, não é deixar de viver as emoções, deixar de manifestar os nossos afetos, os nossos sentimentos, mas é usá-los adequadamente. Sabe aquele ditado, use com moderação? Então, usar adequadamente, controlar os nossos impulsos, controlar as nossas emoções, principalmente se elas são, não é o caso, né? Não é o foco do livro, mas aí é minha ideia, principalmente se elas estiverem alteradas negativamente, né? Ou por causa de alguma coisa mais negativa, alguma coisa problemática que aconteceu, tá bom? Mas a ideia é a gente atuar com esse processo de autorregulação, e o lema da autorregulação é: gerencie os seus sentimentos e comportamentos. Então, você viu? Não é deixe de ter, não é não manifeste, não é não vivencie, é aprenda a lidar com isso. Gerencie os seus sentimentos e comportamentos, entenda o porquê você está sentindo aquilo, entenda o que levou àquela sensação, né? Qual foi o encaminhamento que chegou ou extrapolou naquele contexto. E principalmente aqui, a gente falando de força de caráter, a gente traz o processo para o âmbito positivo, né? Então, são sim, as emoções positivas às vezes fazem a gente fazer besteira também. Felicidade demais emburrece, já diria um amigo meu, né? Então, às vezes a gente fica muito eufórico e a gente acaba fazendo as coisas sem pensar, igual quando a gente tá com muita raiva, né? Fazendo o contraponto. Então, a gente precisa sim se manifestar, ter esse autocontrole, esse processo de autorregulação, tá bom?
Segunda força de caráter da virtude de temperança é a humildade, que é o reconhecimento dos erros e imperfeições. Todos nós cometemos erros e somos imperfeitos, buscando avaliar a si mesmo com precisão. Ó, nessa virtude aqui, vocês vão perceber que volta um pouco mais para nós, e óbvio que isso vai ter um reflexo para o outro, mas a gente vai começar um pouquinho mais para a gente mesmo, tá? Buscando, então, humildade, reconhecimento dos erros e imperfeições, buscando avaliar a si mesmo com precisão, não distorção das informações para promover a própria imagem, até porque as realizações falam por si. Então a gente não precisa se achar, não precisa ser arrogante, não precisa, né, ficar distribuindo confete para nós mesmos, porque aquilo que a gente faz está explícito, tá todo mundo vendo, né? Então não há muito para esconder. Às vezes a gente consegue mascarar por um período para determinadas pessoas, mas aquilo que a gente é, a nossa manifestação, a gente é o que a gente é, né? Então não tem muito para onde fugir. Lema da umidade: desloque a atenção para os outros, né? Então saia de si, saia de cena, faça o que tem que ser feito, reconheça quem você é, haja com, né, avalie-se com precisão, não distorça as informações e se desloque a sua atenção para o outro, tá bom? Terceira força de caráter. Vou atrasar um minutinho, hein, gente? Perdão e misericórdia. Então, perdão é a capacidade de superar as ofensas ou prejuízos sofridos, a força empregada para autoproteção de sentimentos negativos. A gente também já deu, acho que 2 ou 3 lives falando sobre esse tema, e o perdão é uma questão de inteligência, né? Como a gente já colocou em outros momentos. E aí, no livro, ele traz exatamente isso, é a força empregada para autoproteção de sentimentos negativos. Olha que maravilha. Ele fala até sentimentos de ódio ali também em um determinado contexto que ficou forte, né? Mas é exatamente isso. A gente precisa ser inteligente e relevar, sobrepairar, superar o mal sofrido. E o lema do perdão é releve. Por fim, a última força de caráter, prudência, que é a capacidade da autogestão que ajuda a alcançar os objetivos de longo prazo, considerando as consequências das ações no decorrer do caminho. É o que eles chamam de cautela sábia. E também o contexto e a capacidade da gente analisar os fatos e partir para a resolução de problemas. Então, tudo isso envolve a prudência, tá? E o lema da prudência é: pense antes de agir. E é com esse lema que a gente finaliza a live de hoje, 22 horas e 1 minuto, né? Então, quase que pontualmente, mas eu quero agradecer todos vocês que participaram comigo, que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa, porque de fato hoje foi corrido, né? Falei muito rápido, mas eu não queria deixar de falar as 24 forças de caráter, que eu acho que vai ajudar bastante, é a temática do livro, vocês podem pesquisar na internet, no próprio site da Via tem muita informação, tem muita coisa legal pra gente aprender. Eu agradeço a vocês, desejo um ótimo fim de noite de sábado, um domingo maravilhoso e uma semana excelente. Semana que vem, segundo sábado do mês, a gente vai ter live e entrevista. Terça-feira eu publico a indicação do livro no feed, tá bom? Beijo grande e obrigada!